versículo 7 ao versículo 12. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao versículo 12. Desde já eu já quero agradecer a oportunidade aos irmãos, ao pastor. Deus abençoe a todos vocês. E diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente instruindo acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém? Os irmãos podem sentar. Quando eu fui convidada a trazer uma palavra acerca da família, eu ouvi o Senhor me revelando muitas coisas a respeito disso. E eu vi desde o princípio o Senhor nos ensinando a importância e o valor que a família tem. Nem mesmo o próprio Filho de Deus ficou isento de fazer parte de uma família. E isso e tantas outras coisas que o Senhor fez, nos revela. Que Ele tem prazer na família. Que Ele se alegra com a construção da família. Que Ele tem projetos e propósitos direcionados às famílias. E a família, como a dádiva de Deus, é a primeira escola em que Ele nos coloca. É nela que nós aprendemos de primeira mão como nos relacionarmos. É nela que nós aprendemos como sermos cuidados. É nela que nós aprendemos a amar. É nela que nós aprendemos sobre empatia, sobre os princípios, sobre a fé. É nela também que nós somos corrigidos, que nós somos impulsionados a tomar nossas primeiras responsabilidades. É nela também que talvez nós venhamos passar pelas nossas primeiras frustrações e decepções. É na família que o Senhor encontra um lugar para agir com liberdade, para se manifestar e se revelar a nós, de diversas formas e em inúmeras situações. E algo tão especial assim, criado por Deus, não poderia ser tratado de uma outra forma, senão com total cuidado e zelo da parte dele. E desde sempre eu vejo o Senhor voltando um cuidado muito especial para as famílias. E baseado nesse cuidado que Ele tem, eu vejo o Senhor levantando pessoas como colunas, como cabeça, como líderes das famílias, direcionado e escolhido por eles. E ao olhar para a história de Noé, eu vejo o Senhor realizando isso. Em meio a um mundo corrompido, em meio a um mundo cheio de pecado, o Senhor olha para a integridade de Noé e levanta ele para realizar uma grande obra. A construção da arca, que resultaria na salvação de toda a sua família. Noé obedece ao Senhor. Noé entende a posição que ele deveria tomar. Noé entende para o que o Senhor estava o chamando. Ele se ergue, obedece, se posiciona. E vê o milagre acontecendo em sua família. E vê a sua casa inteira sendo salva. Eu vejo o Senhor agindo assim, não só com Noé, mas também com várias outras pessoas. Eu vejo o Senhor fazendo assim também com Abraão. E é justamente sobre Abraão que eu quero falar nessa noite. No livro de Gênesis, capítulo 19.
o Senhor encontra Abraão. Ele direciona uma palavra voltada aos propósitos que ele tinha com ele. E ele diz assim no versículo 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa. A palavra que o Senhor direcionou a Abraão revela que ele estava levantando Abraão, assim como havia levantado Noé, para ser cabeça, para ser líder, para ser o direcionador dos seus filhos e da sua descendência, dentro dos caminhos de Deus, dentro da justiça e do juízo que Deus havia ensinado a ele. O que o Senhor revela para Abraão nessa palavra, ele revela no capítulo 18 de Gênesis. Mas antes disso, o Senhor já havia convidado Abraão a experimentar várias vivências na presença dele. Antes disso, o Senhor já havia convidado Abraão para ser testado. Já havia convidado Abraão para viver coisas que ele havia preparado. E todas essas experiências e situações que Abraão vivenciou antes de receber essa palavra me mostra o Senhor ensinando e preparando ele para se posicionar exatamente como o Senhor queria que ele estivesse. E a história de Abraão se inicia. O Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela e da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor convida Abraão a tomar uma posição de fé, uma posição de responsabilidade e de obediência diante de Deus. Ele convida Abraão a começar a ser aperfeiçoado, a se deixar começar a ser moldado por Deus, para que ele conseguisse ficar pronto para tudo aquilo que ele tinha preparado. E ser convidado para sair da nossa terra, para sair do meio da nossa parentela, para sair da casa dos nossos pais, é o mesmo de ser convidado para deixar o conforto, para deixar a segurança, para sair daquilo que nos acomoda. Ser convidado para ir para uma terra que ainda nos será revelada, é o mesmo de ser convidado para caminharmos ainda que inseguros e sem saber muito bem para onde, com passos de fé. E resumindo, o que o Senhor disse a Abraão foi: eu te farei pai de multidões, eu te darei uma terra que mana leite e mel, mas primeiro eu preciso que você se posicione, eu preciso que você abra mão da sua zona de conforto, eu preciso que você se erga com responsabilidade, compromisso e fé e obediência diante de mim. O Senhor estava chamando Abraão para o amadurecimento. E amadurecer nem sempre é tão fácil assim. Porque às vezes amadurecer é doloroso demais. Mas mesmo não sendo fácil, e mesmo sendo um pouco dolorido, é exatamente o que o Senhor quer para nós. Porque o Senhor não nos chamou para sermos meninos eternos. A própria palavra de Deus vem nos falar: buscai o leite espiritual para que cresçamos. A própria palavra de Deus nos diz: cresçam em conhecimento e graça diante de Deus. E o Senhor, Ele também nos chama para esse crescimento. Ele também nos chama para deixarmos o comodismo. Ele também nos chama para sairmos da nossa zona de conforto. Ele também nos chama para assumirmos responsabilidades. Nos chama para caminharmos com passos de fé. Nos chama para termos propósitos e compromissos com Ele. Nos agarrar à nossa zona de conforto talvez nos faça até sofrer menos.
Talvez nos mantenha distante de desafios, de dificuldades. Mas nos manter na nossa zona de conforto nos deixa estagnados, parados. E às vezes a gente pensa e a gente nos pergunta, por que nada acontece na minha vida? Por que as coisas não fluem? Por que parece que tudo está amarrado? Por que parece que eu estou aqui no mesmo lugar, ando e não saio? E o Senhor te diz, toma uma postura de responsabilidade, de compromisso diante da minha presença, e você vai ver as coisas fluindo. Permita viver os processos de amadurecimento pelos quais eu tenho te conduzido, e você verá as coisas fluindo na sua vida. Antes que Abraão pudesse se tornar aquele que iria cumprir essa palavra aqui em Gênesis, ele precisou largar a zona de conforto. Ele precisou assumir responsabilidades, compromissos e caminhar com fé. E diante da palavra do Senhor, Abraão inicia uma jornada. E ao longo da sua caminhada, ele vai sendo visitado por Deus, que vai reforçando todas as promessas que ele tinha para com Abraão. Mas Abraão, limitado pela visão de homem que ele tinha, começa a olhar para tudo aquilo e começa a se perguntar como todas essas promessas iriam se cumprir. Como todas aquelas coisas iriam acontecer. E aí ele se agarra às pequenas possibilidades que ele tinha. Ele se agarra àquilo que era natural, para se sentir um pouquinho seguro. E o Senhor vai de encontro a ele. E Abraão vai desabafando com o Senhor e vai dizendo, o Senhor tem me prometido uma descendência, o Senhor tem dito que de mim sairão uma nação imensa. Mas eu não tenho filhos. Eu já estou avançado em idade também. E o jeito vai ser fazer herdeiro o meu servo, de tudo aquilo que eu possuí, de tudo aquilo que o Senhor me der. Abraão coloca diante de Deus a única e pequena possibilidade que ele tinha. E Deus olha para aquilo, olha para aquela possibilidade pequena e revela para ele que ainda que todas as possibilidades que estavam diante das mãos dele fossem pequenas, o que Deus tinha para realizar na vida dele era grande, o que Deus faria seria grande. Deus mostra para Abraão que não havia necessidade nenhuma de que ele se preocupasse em como fazer, que ele se preocupasse com o que ele tinha para fazer. Deus mostra a Abraão que a promessa era de Deus e quem cumpriria também seria Deus. Abraão não via, Abraão não entendia, Abraão não sabia como, mas Deus via, Deus sabia. Abraão não podia, mas Deus tinha todo o poder para fazer. O Senhor tranquiliza Abraão. E a palavra diz que Abraão crê naquela promessa que Deus havia dado a ele. Mas Abraão crê. Ele crê, mas ainda não entende tudo que o Senhor estava ensinando. Porque mais à frente, Sara vai de encontro a Abraão e faz uma proposta a ele. Ela diz, deita com a minha serva. Vamos começar essa geração que temos prometido, que Deus tem nos prometido. Tem um filho com Agar. E a Bíblia diz que imediatamente, sem hesitar, Abraão faz tudo conforme Sara havia lhe dito. Abraão acreditava, mas ele não sabia esperar. Ele acreditava, mas não conseguia descansar. Ele acreditava, mas não conseguia tirar a sua responsabilidade de fazer. Acreditava, mas não conseguia depender integralmente de Deus. E mesmo recebendo revelações diretas do Pai, Abraão ainda se ocupava
em como fazer, em que iniciativas tomar para resolver aquilo que Deus já tinha dito que tinha resolvido, queria resolver. E a decisão que Abraão toma de fazer por si mesmo, através de suas mãos, gera consequências. Um lar que antes era de paz, agora vira um lar de confusão, porque Sara e Agar começam a se desentender. E Abraão começa a viver a angústia daquela desavença dentro do lar. E além de todo o resultado dessa ação, Abraão ainda passa pela dificuldade e pela dor de ter que rejeitar o seu próprio filho Ismael. Porque Deus fez ele entender que Deus faria uma grande nação, mas era do jeito dele, não do jeito que ele estava fazendo. Confusão, cansaço, dores, tristeza, falta de paz, foram os sentimentos de Abraão e de Sara. Foram os sentimentos que Abraão e Sara vivenciaram por ter agido onde Deus havia pedido para que ficassem esperando. Por ter feito onde Deus havia ordenado que aguardasse. E são esses os sentimentos que carregamos. Quando ao invés de confiarmos e esperarmos em Deus, tomamos a iniciativa de fazermos por nós mesmos. E talvez seja essa a exata condição que você se encontra aqui. Cansado, pesado, sem paz. Porque já tentou de todas as formas resolver. Já pensou em todas as possibilidades para resolver. E nada acontece. Desde a antiguidade, nós temos uma dificuldade imensa de nos colocarmos na posição de dependência de Deus, de dependermos de Deus. E desde sempre o Senhor vem nos impulsionando a esse estado, porque é assim que Deus quer que estejamos, é assim que Deus quer para que Ele possa agir. E às vezes por conta dessa nossa resistência, Ele nos coloca em uma situação em que nós nos sentimos, nos vemos totalmente impotentes. E aí somos inundados pelo sentimento de desespero, de medo, de angústia, porque não conseguimos fazer nada por mais tentativas que tivermos. Ficamos aflitos, quando na verdade deveríamos ficar sossegados na certeza de que aquilo que a gente não pode, Ele pode. De que aquilo que a gente não faz, Ele faz. De que aquilo que a gente não dá conta, Ele dá conta. A gente precisa entender que quando não cabe na nossa mão, é porque está no lugar errado. Quando não cabe na nossa mão, é porque precisa estar em uma mão maior. Quando não cabe na nossa mão, é porque é para estar na mão do Todo-Poderoso. Daquele que faz, daquele que ninguém pode parar, daquele que tem todo o poder. Hoje o Senhor está nos chamando para essa condição de dependência. Hoje Deus está nos mandando soltar e entregar nas mãos dEle. Hoje o Senhor está nos chamando para confiar, para descansar, para esperar. E hoje o Senhor Ele vem neste lugar, arrancando o fardo, arrancando a falta de paz, arrancando o desespero, a angústia, o medo, a insegurança. E Ele vem colocando aí confiança e fé de que Ele é o Deus poderoso, todo-poderoso, que cuida e que tem cuidado de nós. Glória a Deus. Após isso, após viver esse desgosto de ter tentado fazer coisas pelas mãos e não ter dado certo, o Senhor tranquiliza Abraão. E no tempo certo, o Senhor cumpre a promessa. Sara dá à luz a Isaac.
Abraão fica feliz, Sara feliz, todos glorificam a Deus. Mas o Senhor vai lá e chama Abraão para ser provado mais uma vez. E a Bíblia conta que Deus pede o filho dele como sacrifício. E dessa vez Abraão vai sem hesitar. Dessa vez Abraão vai sem tentar fazer nada antes. Ele simplesmente vai. E ao chegar perto do momento de entregar o único filho, aquele que ele havia guardado por tanto tempo, ele ouve da boca da criança, do rapaz dizendo: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão é: Deus proverá. Abraão entendeu. Deus proverá. Abraão disse: eu não sei, eu não vejo, eu não tenho, eu não posso, mas Ele sabe, Ele vê, Ele tem, Ele pode. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. O Senhor quer uma igreja que não se canse de dizer: Deus proverá. O Senhor quer uma noiva que não desacredite no que essa palavra diz, que Deus proverá. O Senhor quer uma igreja que dependa sabendo que nele tem. Antes de Abraão se tornar pai de multidões, antes de Abraão conduzir seus filhos pelo caminho da justiça e do juízo, Abraão precisou entender que ele precisava largar a zona de conforto. Abraão precisou confiar. Abraão precisou ter fé. Abraão precisou descansar. Abraão precisou aprender a depender totalmente de Deus. Eu creio que existam aqui pessoas que o Senhor também levantou como Noé, levantou como Abraão em seus lares. E talvez a situação tenha sido tão difícil que você tenha olhado para todos os lados e não sabe de onde vai vir o socorro nem como vai acontecer. Porque talvez até agora você tenha tentado agir por si mesmo, fazer por conta própria. E talvez porque até aqui você tenha resistido ao que o Senhor está tentando te ensinar. Mas hoje o Senhor te convida a ter ouvido sensível, a entender o que Deus está fazendo contigo, a entender que Ele está te aperfeiçoando, a entender que Ele está te trazendo para mais perto, a entender que Ele está te dando fé, que Ele está te dando ousadia, que Ele está te ensinando quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Tudo está sob o controle de Deus. Mas Ele quer uma postura nossa. Ele quer iniciativa. Ele quer que busquemos Ele sem cessar. Que cresçamos. E a gente só cresce com o joelho no chão, com a Bíblia aberta. Ele quer que dependamos dEle. E a gente só aprende a depender por inteiro quando no meio do sacrifício é pedido aquilo que tem mais valor pra gente. E a gente olha para um lado, para o outro e não encontra o cordeiro. É aí que a gente aprende que Deus proverá. Hoje o Senhor vem trazer calma aos nossos corações. E vem te dizer: eu estou te ensinando. Eu estou te fortalecendo. Eu estou te aperfeiçoando. Sua família é minha, é projeto meu, é eu quem cuido, é eu quem zelo, eu que tenho poder sobre ela. Então confia, descansa, espera e veja as coisas grandiosas que o Senhor tem para realizar. Eu quero finalizar orando por vocês.
Eu convido vocês a orarem comigo também. Pai, hoje nós ouvimos o Senhor falando aos nossos corações. Nos faça entender, Deus, os seus propósitos. Nos ajude a confiar que Tu és o Deus que tem a providência. Nos ajude a esperar quando for para esperar. Nos ajude a acalmar quando for para acalmar, Deus. Nos dê um coração sensível a entender os processos que o Senhor tem nos colocado. Nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a Sua voz, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Pai, eu oro para que todo aquele fardo, para que todo cansaço, para que toda confusão dentro dos lares sejam repreendidas. E que para hoje, eu oro para que o Senhor hoje venha inundar as casas com paz, com certeza de que o Senhor é o Deus da providência, que o Senhor é o Deus que cuida, que o Senhor é o Deus que não abandona. Deus, eu oro para que nenhum dos nossos se percam, mas para que as Suas promessas todas se cumpram. Nós confiamos em Ti porque sabemos que Tu és Deus Emanuel. E nós somos gratos porque Tu és um Deus que fala, Pai. Obrigada por essa noite, obrigada pelas Tuas palavras. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Tu és o nosso Deus e o Senhor proverá. Em nome de Jesus, amém.